Olá, queridos alunos! Vocês se lembram do nosso último vídeo? A primeira Páscoa? Se você não assistiu, volta lá e assiste, que é muito importante para você entender esse aqui. Muitos anos se passaram depois que o povo foi liberto do Egito. Lembram que o sangue do cordeiro passado nas portas foi o livramento de Deus para todos os filhos primogênitos, e eles prepararam um jantar com aquele cordeiro que foi sacrificado para salvar a vida do filho primogênito. Então, ano após ano, eles se reuniam para comemorar a Páscoa. Todos os anos as famílias se reuniam com tudo aquilo que Deus tinha ordenado para lembrar e ensinar para as crianças que iam nascendo o que era a Páscoa. Então, muitos anos se passaram e Deus enviou também o nosso libertador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para este mundo para nos libertar também. Sabe do quê? Da escravidão do pecado. Então, Jesus veio como nós. Nasceu de Maria, uma mulher, cresceu, ele estudou a Bíblia também. E quando Jesus fez 30 anos, ele começou o seu ministério. Ele começou a viajar, ir por cidades, anunciando as boas novas de salvação, mostrando sinais, fazendo milagres, mostrando o poder de Deus. E então, quando Jesus fez 33 anos, ele já tinha os seus discípulos, 12 discípulos, e um dia um dos discípulos perguntou assim: Jesus, onde nós vamos comemorar a Páscoa? Faltava um dia para a Páscoa. E eles já estavam matando os cordeiros, porque todo mundo celebrava a Páscoa, sacrificando o cordeiro, lá como no passado, para lembrar daquilo tudo que Deus tinha ensinado. Então Jesus disse, e aí chegou o dia, eles se reuniram no dia da Páscoa, porque Jesus também comemorava a Páscoa, ele era judeu, ele era do povo de Deus, nasceu dessa linhagem do povo de Deus, então ele também celebrava a Páscoa todos os anos. E eles lá sacrificaram o cordeiro, prepararam a mesa do jantar. Lembra a carne do cordeiro que tinha sido sacrificada, as ervas amargas, o pão sem fermento. E também era muito comum nas refeições eles beberem o vinho, que eu estou aqui hoje representando com suco de uva. E eles estavam todos na mesa, os 12 discípulos, se jantando, e Jesus disse: como eu esperava esse jantar de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Eu desejava jantar esse momento com vocês da Páscoa. E em certo momento daquela janta, daquele jantar, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças a Deus, partiu o pão e deu um pedaço para cada discípulo e disse: comam este pão, ele é o meu corpo partido por vós. Os discípulos não estavam entendendo direito o que Jesus estava querendo dizer, mas eles comeram. E depois Jesus pegou o vinho, deu graças a Deus e distribuiu entre eles e disse: bebam, este é o meu sangue. Esta é a nova aliança que Deus faz com o povo através do meu sangue, que vai ser derramado por vocês. E vocês devem fazer isso sempre para lembrar em memória do que eu fiz por vocês. Eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, mas Jesus já estava mostrando para eles o que aconteceria logo depois da Páscoa, que ele morreria por nós para remir os nossos pecados, assim como o cordeiro
era feito, era sacrificado todos os anos para remissão dos pecados, né? O sangue do cordeiro foi derramado, foi passado na porta para salvar a vida dos primogênitos. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Agora é o meu sangue, não do cordeirinho que foi sacrificado, mas o meu sangue que foi derramado por vocês. Depois dessa janta toda, Jesus foi morto na cruz. Isso aconteceu numa sexta-feira. E naquele dia, ele foi crucificado, foi morto para salvar todos nós da escravidão do pecado. E olha que interessante que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 6, no versículo 9. Ele diz assim: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Porque Jesus morreu por nós, não é necessário mais sacrificar cordeiros para a remissão dos pecados, porque ele foi suficiente. O sangue de Jesus derramado foi suficiente. Não é mais necessário isso. Ninguém mais precisa morrer. Jesus foi suficiente. Ele é a nossa Páscoa. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. Todos os anos eles precisavam sacrificar cordeiro, mas Jesus morreu numa sexta-feira e passou o sábado. As pessoas que amavam Jesus choraram muito naqueles dias porque perderam suas esperanças, mas no terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscitou da morte. Ele venceu a morte. A morte não conseguiu segurar Jesus. O nosso Cristo não está pendurado no madeiro ou sepultado num túmulo. Ele ressuscitou e vive com Deus e um dia voltará para nos buscar. Ele é a nossa Páscoa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós, mas ele não está morto. Ele ressuscitou. E é isso que nós celebramos na Páscoa. A Páscoa, para nós, não é um coelho, é o Cordeiro de Deus. Não é chocolate, mas é o sangue derramado na cruz por nós, para nos salvar. Você já deve ter visto isso na igreja, quando as pessoas comem o pão e o suco de uva, que nós chamamos de Santa Ceia, para lembrar, continuar lembrando o que Jesus fez por nós até ele voltar para nos buscar. Este ano, na nossa agenda, nós preparamos um culto especial de Páscoa para celebrar a Páscoa, para celebrar a morte e ressurreição do nosso Cristo lá no colégio, na nossa agenda. Mas na agenda de Deus isso não vai acontecer. Esse ano nós vamos comemorar a Páscoa nas nossas casas. E eu desejo do fundo do meu coração que você celebre a Páscoa verdadeira. Você pode até comer chocolate, mas ele não é o símbolo da nossa Páscoa, nem o coelho. Eu quero sugerir a você que você leia na Bíblia
Os evangelhos contam essa história, Mateus, Marcos, Lucas. Eles contam a história deste momento que Jesus fez com eles, a ceia. E depois de tudo que aconteceu, Jesus foi preso, foi levado até Pilatos, que era o governador. Depois Jesus foi morto na cruz e no domingo de manhã o túmulo estava vazio, porque Jesus havia ressuscitado. Leia com sua família essa passagem da Bíblia e celebre a Páscoa, agradecendo ao nosso Deus por ter enviado o Cordeiro Santo, Imaculado. Lembra que o Cordeiro não podia ter mancha? Jesus não pecou nessa terra, nunca pecou. Ele era o Cordeiro Imaculado, sem mancha, sem pecado. Por isso que ele era o único que poderia fazer isso. E foi suficiente. Nunca mais ele precisa morrer de novo, porque ele venceu a morte. Então, uma feliz Páscoa com Cristo para você e para sua família. Um beijo, tô com saudade.